A graça e a paz do Senhor Jesus, bem-vindo à nossa breve meditação desta semana. E esta é a terceira parte de uma série que nós estamos fazendo sobre o tolo, ou o insensato, ou o nécio. 3 palavras que significam a mesma coisa, que nós vemos em Provérbios, depende da sua tradução. E nosso desafio tem sido olhar para as nossas vidas. Não apenas eu quero aprender isso para identificar os tolos que vivem ao meu redor. Na verdade, muitas vezes, eu e você nos comportamos como insensatos e como tolos. E nós devemos aprender o que não fazer para comparar com aquilo que a palavra de Deus ensina sobre o ser prudente e sábio, que todos nós com certeza desejamos ser. Muito bem, o texto de hoje nós encontramos em Provérbios capítulo 17, versículo 16. Lá nós lemos: de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Esse é um texto curioso e difícil de tradução no hebraico, tanto que a versão revista atualizada diz: de que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? A ideia não é tão diferente assim, mas tem os detalhes que mudam de um para o outro. Mas a essência do que está sendo dito aqui é: o tolo desperdiça dinheiro. O dinheiro é um problema muito sério porque nós não temos como viver sem ele. No sentido de que a nossa vida, a manutenção do que temos que comer, aonde vamos viver, a roupa que temos que vestir, até que se invente uma outra coisa, nós usamos o nosso dinheiro para obter essas coisas. Ou seja, o dinheiro, como toda ferramenta na nossa vida, ele pode ser uma bênção ou pode se transformar numa grande maldição. A palavra de Deus nos fala na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, exatamente como o dinheiro pode se tornar uma maldição. Lá nós lemos: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Portanto, não é o dinheiro em si, não são os bens em si, não são as nossas posses em si, mas, diz o texto, o amor ao dinheiro, o amor às posses, o amor à matéria. E o texto ainda vai completar que algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, ou seja, por transformar o dinheiro em um objeto de grande desejo, de cobiça, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Eu e você devemos conhecer, e talvez você já tenha passado por situações lamentáveis da nossa vida por causa da forma como nós lidamos com o nosso dinheiro. A primeira regra para nós não cairmos nisso é muito simples, novamente, de compreender, mas nem sempre de viver, é a regra do contentamento. A palavra bíblica contentamento, ou entendimento bíblico de contentamento e de contente, não é relacionado necessariamente à alegria, mas à satisfação. É possível ter contentamento mesmo que não tenhamos todas as coisas que nós gostaríamos de ter. Contentamento é a compreensão da soberania de Deus em nos dar aquilo que nós realmente precisamos. É muito comum na era do marketing, que sempre diz que você precisa de algo que você não tem, que você olhe para aquela vitrine, que você olhe para aquele comercial, olhe para aquela propaganda e deseje ter aquelas coisas. Você pode até ter este desejo, transformar em um motivo de oração. O problema é quando você está disposto a fazer até coisas erradas, por exemplo, se endividar ou até roubar para obter aquela coisa. E aí caímos no texto de Timóteo. O amor ao dinheiro se transformou na raiz do mal na sua vida e vai trazer tormento e sofrimento. Portanto, o tolo, voltando para o texto de Provérbios, é alguém que, quando tem dinheiro na mão, não sabe o que fazer. Ele não possui contentamento e provavelmente ele vai incorrer no segundo erro, que é, além de não ter contentamento, gastar com aquilo que não precisa. Existe uma história que eu sempre conto, que um missionário veio depois de muitos e muitos anos, na época que não havia aviões ainda, e ele chegou até a sua cidade e lá havia sido inaugurado um grande centro comercial. E coisas do mundo inteiro foram colocadas ali para vender, e o pessoal o levou para conhecer o grande centro comercial, que nós chamaríamos hoje de shopping. E quando saiu daquele lugar, perguntaram ao missionário: você gostou do nosso novo centro comercial? Todo mundo do estado está vindo para conhecê-lo, porque aqui há produtos de todo mundo. E aí o missionário, com bastante jeitinho, respondeu: eu nunca conheci um lugar que estivesse unido no mesmo lugar tanta coisa que eu não preciso. Você já teve essa impressão quando foi ao shopping center? Ou a sua impressão é: eu quero isso, eu quero aquilo lá também? A última coisa importante sobre o dinheiro que eu gostaria de deixar hoje para terminar é:
Você é lago ou você é canal? Aquilo que você recebe é unicamente para si e sua família, ou você olha as pessoas necessitadas ao seu redor e olha também a necessidade da obra de Deus? São duas áreas que você deve ter no seu orçamento, para não ser um tolo. Olhar a necessidade do seu próximo, olhar aquele que está passando fome. Inclusive, no momento que esse vídeo está sendo gravado, o mundo está passando por uma pandemia e o mercado está parado e muita gente perdeu o seu emprego. Você já pensou se você poderia ajudar alguém que está sem trabalhar, que poderia necessitar da sua ajuda? Em segundo lugar, no nosso orçamento, para sermos sábios e não tolos, nós precisamos também investir na obra de Deus. Investir em um missionário, na sua igreja local, enfim, como Deus dispor o seu coração, assim como diz a palavra de Deus. Enfim, que nós possamos ser sábios na forma como lidamos com o dinheiro, com entendimento, buscando sabedoria e não como insensatos. Uma boa semana, a graça e a paz do Senhor Jesus.